Fala, minha tropa! Beleza, rapaziada? Quanto tempo que a gente não se vê nesse canal, né? Pô, desculpa se eu precisei de uma pausa. Porque assim, vocês todos sabem que eu trabalho, que eu faço faculdade, que eu tento jogar nas horas livres, nas minhas horas vagas. Mas eu tenho aquela coisa chamada vida pessoal. E isso é um problema pra mim. Porque o canal fica uma coisa um pouco difícil. Faz um tempo que eu não posto vídeo, mas agora que eu tô de férias da faculdade, eu acho que eu posso fazer uma coisa mais tranquila, já dá pra lançar uns vídeos aqui e ali. E o que está acontecendo? Estamos muito perto do draft da NBA. O draft da NBA, para quem não sabe como funciona, acontece da seguinte maneira. Alguns times da NBA são ruins, essa é a palavra, e esses times aí piorzinhos de tabela, eles acabam por ter escolhas altas nesse mesmo draft, que são jogadores jovens que vão entrar para a NBA. Então, os melhores jovens ficam em escolhas altas e são escolhidos primeiro. Então, jogadores como LeBron, por exemplo, são escolhas altas, jogadores. E quanto pior o time, mais chance dele ter uma escolha alta, que no caso da época do LeBron era o Cleveland Cavaliers, que teve a chance de pegar o LeBron. É bom porque renova os times da NBA e faz com que não tenham hegemonias. Então isso ajuda a liga a ser mais, sabe, uma liga melhor, uma liga mais disputada, uma liga mais difícil de ser jogada, certo? Chegando isso, eu decidi fazer a minha lista dos meus jovens, porque esse draft tá muito difícil de saber quem vai ser primeira escolha, quem vai ser... a primeira e a segunda escolha não tá tão difícil, mas eu fiz uma listinha aqui e a partir do top 3 tá uma bagunça. Então eu espero que vocês se divirtam aí, vou fazer uma ediçãozinha da hora, porque vocês merecem, e é isso aí. Primeira escolha do Atlanta Hawks vem Alex Sarr. Alex Sarr é um jovem pivô francês que, para mim, é o melhor pivô do draft. Ele vem com uma defesa inacreditável para alguém da idade dele. Com 18 anos, ele marca os jogadores de pivô como ninguém, sendo o melhor defensor nesse quesito desse draft e conseguindo defender jogadores de fora do perímetro também com muita facilidade, apesar do tamanho dele. Além do que, ele vem com arremesso, ele vem com um jogo muito dominante dentro do garrafão, que é uma das melhores características dele. Muito difícil de ser parado, mas o jogo ofensivo dele ainda assim é um problema. Mesmo com a defesa dele, quando for refinada, talvez seja um top defensor, talvez um futuro jogador defensivo do ano, ainda assim, esse jogo ofensivo dele, que não tem um individualismo, não tem um corte, um controle de bola tão legal para um jogador que parece tão completo, acaba me tirando um pouco, e isso é um dos problemas. Todos sabemos que esse draft foi considerado fraco, esse draft que está vindo aí, mas, né, ainda assim, ele, como todo mundo aqui pode ser All-Star, não é o que eu coloco para os jogadores, mas tudo bem. A segunda escolha é do Washington Wizards, e eu coloquei o Zaccharie Risacher. Zaccharie Risacher também é um jovem francês, sendo um dos jogadores com a ofensiva mais destrutiva desse draft. Ele tem uma impulsão infernal. O jogo ofensivo dele que falta no Alex Sarr está no Zaccharie Risacher. Ele infiltra fácil e ele tem escolhas de arremesso que ele cria os próprios arremessos e pro tamanho dele o que ele faz é absurdo. E ele traz muito ofensivamente e ainda cria algumas jogadas. Porém, eu acho que o talento defensivo dele falta muita coisa, e não é um jogo tão maduro. O Alex Sarr já mostra um pouco mais de maturidade defensiva, coisa que o Zaccharie não mostra, e isso acaba tirando um pouco da moralzinha que ele podia ter a mais. Caso ele tivesse uma defesa melhor, uma defesa mais consolidada, talvez ele estivesse como primeira escolha. A terceira escolha do Houston Rockets é o Ron Holland. Ron Holland, mano, como jogador defensivo de perímetro, bizarro. Ele é uma máquina de roubar a bola. Ele faz as pessoas perderem a bola assim, de jeito muito fácil, ele defende muito fácil assim no perímetro e é o melhor defensor de perímetro de maneira assim, estrondosa
do resto da galera dessa lista. E também traz consigo um jogo ofensivo muito, muito bom. Tendo arremesso e tendo jogadas individuais, tendo bandeja. Ele é um jogador excelente. Porém, o jogo ofensivo dele, além de não ser tão constante assim, também, mesmo comigo elogiando bastante, não é um chance assim. Ainda faltam alguns quesitos, ainda falta ser mais refinado. Alguns arremessos ele não quer tomar, algumas escolhas ofensivas dele acabam tirando um pouco, e é por isso que eu coloquei ele em terceiro. Um dos maiores motivos foi sim sua defesa, que se destaca para mim dos demais, mas tudo bem. A quarta escolha do San Antonio Spurs é o Stephen Castle. Stephen Castle para mim é o melhor armador daqui. Ele tem 1,98 de altura e além de ser um jogador que sabe usar muito bem o seu corpo. Ele sabe bater bola, ele sabe tomar as suas decisões de arremesso, mesmo achando que não são todas boas. E na verdade, algumas são bem esquisitas. Mas ele é muito forte, ele sabe usar o corpo dele, e ele tem uma defesa. Ele sabe defender jogadores da posição dele, porque ele é mais alto. E isso acaba por ajudar muito ele, certo? Certo. Mas o que um armador precisa fazer? Precisa criar jogada, e hoje na NBA também é cobrado um bom arremesso. O jogo ofensivo dele é criado mais dentro do garrafão. A partir do momento que ele não tem essa criação de jogo, tanto que ele tem, se eu não me engano, 2,9 assistências no college, que não, pra mim, que como ele joga com Donovan Clingan, que é um dos jogadores que está nesse draft aqui, eu acho que ele poderia ter mais assistências. Ele deveria, porventura, ter mais assistência por jogar com gente de alto calibre sendo o armador do time. Então essa criação de jogada dele o cobra um pouco, certo? E essa criação de jogada vai ter que ser evoluída. A quinta escolha do Detroit Pistons vai ser o Matias Buzelis. O Buzelis ele é diferenciado. O Buzelis ele já foi um dos melhores jogadores aqui antes dessa lista. Já foi um dos melhores ano passado, há 2 anos atrás, mas caiu bastante. Por quê? Eu acho que mesmo sendo um jogador completo, e ele é um ala que tem visão de jogo, ele é um ala que tem uma defesa legal, e ele é um ala que arremessa muito bem. Porém, o seu físico cobra muito dele. Isso é uma questão que eu vou falar no próximo jogador também. O físico dele vai cobrar ele. Ele não é um jogador com um físico legal. E nós vimos o que aconteceu com o Chet Holmgren, que é um jogador que ao enfrentar LeBron em um jogo que não era da NBA, um jogo qualquer, de rachão, de rua, assim, ele acaba se lesionando e ficou a temporada inteira fora. Então, assim, se lesionar não é o único problema. Um dos maiores problemas é essa questão de não poder competir em alto nível, certo? E agora com a minha sexta escolha, eu vou de Richie Pard. Richie Pard é a mesma questão do Matias Buzelis. O Richie Pard, ele é o melhor arremessador desse draft. Não durma em Richie Pard, ele arremessa muito bem. Ele arremessa de qualquer lugar. Do corner, da 45 graus ou do topo da cesta, ele vai matar a bola na sua cara. Ele tem um jogo ofensivo que não se limita ao seu arremesso, podendo ser também com outras armas ofensivas. Porém, com uma defesa ok também, uma defesa assim, dá pra marcar a galera da posição dele. Porém, o físico dele peca muito. O físico dele peca muito e é uma das coisas que jogadores mais agressivos vão cobrar. Eles vão ser letais e eles vão utilizar disso para expor o próprio Richie Pard. O Portland Trail Blazers, na sétima escolha, tem que ir, caso ele sobre, porque há também uma possibilidade dele ser uma escolha mais alta, porém eu não acredito, eu vou dar os meus motivos. Donovan Clingan. Donovan Clingan sim é um excelente jogador. Donovan Clingan ele é uma ameaça tanto no garrafão inimigo quanto no seu próprio garrafão, sendo excelente defensivamente, sendo ótimo no ataque. Porém, esse ótimo no ataque se traduz como eu sei enterrar. E é isso, ele é muito alto e enterra e não tem jeito. Claro, ele é extremamente alto, acho que ele se eu não me engano, ele é um jogador mais alto desse draft, com 2,18, 2,20, alguma coisa assim.
imparável, claro. Mas a liga hoje tem um garrafão que vai cobrar dele. Porque se ele não tivesse uma variação ofensiva tão boa e só depender de gente lançando ponte aérea para ele, igual é em UConn, que é a faculdade onde ele joga, isso vai acabar por diminuí-lo. Isso é comum, isso vai acontecer. Isso nitidamente vai acontecer. Porque, né, a liga cobra muito de novato. Não é que nem futebol, que tá tudo bem o moleque jogar mal de vez em quando. Não. O novato tem que jogar bem o tempo inteiro. E se o Donovan Clingan não evoluir o jogo dele, ser uma arma mais diferenciada fora do garrafão, porque ele não existe fora do garrafão, ele não vai sobreviver nessa liga. San Antonio Spurs vai de Cody Williams. Cody Williams é muito diferenciado. Cody Williams, assim, eu fiquei muito entre o Cody Williams e o Dalton Knecht, que é a minha próxima escolha, vamos dar um spoiler, porque ambos são dois alas e talvez eu prefira o Dalton Knecht ao invés do Cody Williams, tanto que foi uma decisão muito difícil. Porém, o Cody Williams, ele é mais novo, né? O Cody Williams tem 19 anos e é mais alto. O Cody Williams tem 19 e o Dalton Knecht tem 23. Porém, a diferença de jogo deles é que o Cody Williams, ele é muito imaduro, sabe? Ele toma decisões estranhas, não tão inteligentes, mas que é um jogador que, quando for um jogador mais polido, um jogador, sabe, mais refinado, meu Deus do céu, o jogo dele vai ser absurdo. É um dos melhores alas da lista, com toda certeza, e é isso. Porém, como a minha 11ª escolha é Dalton Knecht, a verdade é, esse é um dos jogadores mais maduros, um dos jogadores que mais me entretém dentre esses, a escolha do Memphis Grizzlies, é um dos jogadores que mais me entretém. Ele tem um arremesso difícil, ele sabe de um jogo individual e ele tem uma defesa que, assim, eu espero mais de um ala defendendo, eu espero que o ala marque do armador até o pivô, quando for necessário, porém o Dalton Knecht não mostra tanto isso, mas o seu talento ofensivo é muito diferenciado. Tem uma impulsão muito boa, ele é muito atlético e ele toma decisões que são muito inteligentes. Muito bonito de ver o jogo dele, me entretém muito. Se ele fosse mais novo, eu colocaria ele como uma das minhas primeiras escolhas. Utah Jazz escolhe Rob Dillingham. Rob Dillingham, que o homem que causa dor nos tornozelos em todos os jogadores que vão marcar ele, é um dos melhores dribladores que temos, sendo até comparado com Kyrie Irving. Porém, o Rob Dillingham sofre de um mal, que é a sua altura e as suas decisões de jogo. Por quê? Mesmo o Rob Dillingham me entretendo muito, sendo um dos jogadores que eu mais gosto de ver desse draft com toda certeza, e é um dos que eu uso de base para aprender os dribles que eu quero fazer, o Rob Dillingham, ele ainda tem arremessos desnecessários. Não é um tipo de jogador que você quer que esteja sempre com a bola, sabe? Tem outros jogadores que sabem fazer uma função melhor, tanto que eu coloquei outros armadores na frente dele. Porém, quando esse quesito dele melhorar, então tá tudo certo. O Rob Dillingham tem um teto gigantesco e é muito provável que ele o alcance ou talvez o supere. Porém, com essas decisões erradas que ele acaba tomando e um jogo de facilitador que pode melhorar, o Rob Dillingham caiu um pouco na minha lista. O Chicago Bulls, para mim, deve ir com o Nikola Topic. Nikola Topic, para mim, como ele se lesionou, porque eu colocaria ele como minha quarta escolha, talvez terceira escolha, tinha teto para ser terceira. Porém, ele sofre uma lesão no jogo pelo time dele na Sérvia e eu decidi como critério colocar como os jogadores vêm e não como eles são, sabe? Eu coloquei o teto deles e também como eles vêm para esse draft. Então, o Nikola Topic caiu bastante por causa disso. Porém, não durma em Nikola Topic. Nikola Topic é um jogador que consegue jogar tanto de armador como de alarmador. E quando ele é alarmador, arremessa demais. Sabe infiltrar demais com o jogo ofensivo demais. E
acaba por também, quando joga de armador, ser um excelente facilitador. Ele acaba sendo um coordenador de jogo muito bonito de se ver, e o Nikola Topic é um jogo que me agrada bastante. Essa lesão acaba tirando um pouco ele. Porém, sua defesa também não foi algo que foi muito testado, na minha opinião, então eu não tive muita coragem de colocar ele acima do Rob Dillon, por exemplo. O Oklahoma City Thunder vai de TJ Salaun. Salaun, que é um dos jogadores mais hypados por ser o terceiro francês, não sei o que está acontecendo, é muito francês que está vindo nessa lista, está acontecendo muita coisa, porém, TJ Salaun é um jogador de verdade, ele é um absurdo. Mesmo que eu, por mim, escolhesse um jogador com mais refino na questão individual, não dá para dormir um jogador que enterra do modo que ele enterra, infiltra fácil, tem uma noção de jogo, uma noção de espaçamento, de entrar no lugar certo na hora certa, diferenciado. E além de ter um bom arremesso e saber defender. Porém, esse saber defender não é uma defesa que eu espero de um ala pivô, de um ala do jeito que ele é. Tanto que eu acho que vai ser uma defesa que vai ser exposta. E além do que, o jogo individual dele é muito fraco. Ele praticamente nunca tá com a bola. Claro, isso é difícil, né? Um jogador do tamanho dele, tudo bem. Porém, essa questão de não conseguir estar com a bola, carregar a bola para fazer alguma jogada, não saber fazer um drible para infiltrar, não conseguindo, né, tendo esse defeito, me remete muito a uma fraqueza, sabe? Que precisa ser trabalhada. Certo. Sacramento Kings, com a 13ª, escolhe o Devin Carter. Devin Carter, que pra mim é o José Alvarado melhorado. É um armador que sabe defender muito bem, tanto que ele se parece até um pouco fisicamente. Sabe defender muito bem e tem um excelente arremesso. Claro, não é melhor que o Alvarado, porque o Alvarado já está no NBA, mas chega melhor do que o Alvarado em seu ano de draft, sabe? E chega muito bem, muito bem. Um dos melhores armadores daqui, no quesito defensivo, talvez ele seja o segundo melhor defensor de perímetro, só atrás do Ron Holland, desses daqui, com certeza. E é um jogo que me agrada bastante. Porém, a altura e a idade dele vai cobrar muito ele. Ele tem 22 anos, já não é um jogador tão novo, e ele é muito baixo. Se ele fosse um pouco mais alto e conseguisse traduzir esse jogo dele com uma altura maior, talvez ele fosse um jogador mais requisitado. Portland Trail Blazers escolhe o Kelly Ware. Kelly Ware é um jogador muito bom, é um pivô que, diferentemente do Donovan Klinga, sabe jogar em valências diferentes. Ele sabe arremessar, ele tem um controle melhor da bola, ele sabe o que faz com a bola e é um jogador excelente. Porém, me recuso a acreditar que ele tenha o calibre para ser uma ameaça para qualquer time hoje. Sendo que a defesa dele é legalzinha, mas não é necessária para intimidar nenhum oponente. E ofensivamente também não mostra armas boas, porém nada que um time que tem uma defesa de garrafão razoável não consiga resolver. E como minha última escolha, minha 15ª, decidi fazer essa lista até a 15ª, decidi que o Miami Heat escolhe o Isaiah Collier. Isaiah Collier é desse draft facilmente o melhor coordenador em quadra. Coordenador, eu digo que ele é o que mais dá assistência, ele é o que mais organiza o time dele. Isso o Isaiah Collier faz como ninguém. Talvez ele esteja atrás do Nikola Topic, é bem provável. Eu acho que ele até sendo um armador puro, ele seja melhor do que o Stephen Castle, que é a minha quarta escolha. Porém, melhor na questão só de assistência, não como armador puro. Por quê? Porque o Isaiah Collier, ele tem problemas de arremesso. Se o Stephen Castle tem problema de arremesso, o Isaiah Collier tem o dobro de problema de arremesso. Ele acaba sendo um jogador muito eficiente dentro do próprio garrafão também, porém a altura dele acaba fazendo com que você olhe e você pense, tá bom, mas na NBA o que você faz não vai acontecer. E esse é um dos problemas do Isaiah Collier. Também tem uma defesa preocupante,
que precisa ser trabalhada. Preocupante não, ele tem uma defesa legal, tem, mas não vai ser nada que você olhe tipo, nossa, ele vai parar o Curry. Não vai parar, ninguém para o Curry, mas ele não vai conseguir defender um De'Aaron Fox da vida, não vai conseguir parar jogadores medianos, certo? Queria citar alguns nomes hypados também, como George McCain, Tristan da Silva e Zach Edey, que eu não coloquei pessoalmente, porque eu acho que a minha lista ficou bem completa. Dei motivos suficientes para não colocar eles, mesmo eu gostando bastante. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalhão. Fiquei muito tempo escrevendo os nomes, fazendo as coisas. Eu não sou acostumado a trabalhar tanto. E eu queria voltar mesmo com esse formatinho assim, tentando fazer as coisas de uma maneira melhor, de uma maneira mais clínica, sabe? E é isso. Eu espero que vocês gostem da volta do canal. Tentarei voltar com os vídeos. Eu gosto muito de falar com vocês. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham um excelente dia e tá tudo certo. Um beijo e que a gente tenha uma semana melhor. Hoje é segunda? Melhor semana, né, pra gente. Melhor dia. Nossa senhora, que preguiça que já tá dando já. Valeu, gente. Muito obrigado por assistir até o final e tamo junto.